Muito bem, meus caros, boa noite, sejam todos bem-vindos. Vamos dar continuidade então aos nossos estudos de catecismo tradicional, o catecismo de São Pio X, e hoje vamos entrar num novo assunto. Ainda dentro do grande bloco dos sacramentos, nós vamos começar a entender o sacramento da penitência. Esse sacramento, na sequência, a gente observa. Nós vimos lá o sacramento do batismo, vimos o sacramento da crisma, agora nós passamos para a Eucaristia. Agora vamos procurar entender o que foi este sacramento instituído como forma de combate ao pecado. Vamos tentar entender como foi a instituição desse sacramento. Primeiramente, a gente precisa saber que a palavra penitência, o sacramento da penitência, pode ser entendido de duas maneiras. Existe a penitência enquanto virtude. A penitência enquanto virtude, ela era algo que desde a antiguidade era praticado por todos, até por aqueles que não eram judeus e eram pagãos. O que seria essa penitência? Era uma forma de expiação dos pecados, dos erros, diante de um erro, diante de um tropeço que a pessoa cometesse. Isso era usual em qualquer religião. Então, quando os judeus, no caso, já recebendo parte da revelação, já praticavam a virtude da penitência, porque muitos são os relatos no Antigo Testamento daqueles que conseguiram aplacar a justiça de Deus fazendo penitência. Só que essa penitência não é o sacramento da penitência. Em muitos momentos, esse sacramento da penitência, a virtude da penitência, era uma forma de simbolizar o que seria o sacramento no futuro. Mas é uma coisa distinta. A única coisa que a virtude da penitência tem em comum, aliás, as coisas que ele tem em comum, são o seu objeto e o seu fim. Por que eu digo isso? Qual é o objeto da virtude da penitência? Os pecados cometidos. E qual é o fim? Aplacar a justiça divina pelo mal que nós cometemos. Então, essa virtude ela é anterior ao sacramento da penitência. Mas para nós, o que interessa hoje é o sacramento. Então, como todo sacramento, é algo instituído por nosso Senhor Jesus Cristo. A virtude da penitência já existia entre os judeus, entre os pagãos, mas o sacramento não. O sacramento ele será instituído por nosso Senhor Jesus Cristo para o perdão dos pecados. Mas nós vamos ver durante o nosso curso que ele vai muito além disso, na sua definição mesmo. Ele causa em nós efeitos tais que são próprios desse sacramento. E, é claro, durante o nosso curso sobre este sacramento, durante as aulas, nós vamos ver isso de forma mais pormenorizada. Pois bem, esse sacramento, ele possui uma característica que vai trazer para a Igreja uma série de dúvidas em relação a ele. Por que eu digo isso? Porque quando esse sacramento foi instituído por Nosso Senhor, já no século II e século III, começaram a aparecer os primeiros questionamentos quanto ao sacramento. Só que tem um detalhe importantíssimo. Ele nunca foi negado como tal em nenhum momento da Igreja. Então, professor, que divergências eram essas? Era quanto à sua eficácia. É o mesmo que eu dissesse aos senhores, desde o tempo dos apóstolos, nunca ninguém negou que esses homens tinham o poder de perdoar pecados.
Mas o que era negado, então? Era negado que pecados ele perdoava. Então, nós vamos ter, por exemplo, no século II, os hereges montanistas e os hereges novacianos, século III. Montanistas no século II, novacianos no século III. Eles vão defender a tese de que esse sacramento tinha poder de perdoar alguns pecados e não todos, porque eles entendiam que haviam pecados imperdoáveis. Então, o combate da igreja para provar o erro desses hereges não era para provar a eles que o sacramento não existia. Eles nunca negaram a existência desse sacramento, eles negavam a eficácia do sacramento. Mas por que não negavam o sacramento? As heresias que apareceram desde o século I em diante, todas elas vão negar alguma verdade de fé na igreja. Mas esse sacramento em especial, ele nunca foi negado nesse momento de forma total. Por que não? Porque ele está tão explicitamente mostrado nas Sagradas Escrituras que isso ficava muito óbvio. Em que momento das Escrituras nós vemos a instituição desse sacramento? Eu trouxe aqui a Bíblia em português, do Padre Matos Soares, que é uma das melhores traduções que tem da Sagrada Escritura, e nós vamos encontrar a resposta para isso no Evangelho de São João. Vocês sabem que o Evangelho de São João é o mais teológico dos evangelhos, e no capítulo 20, versículo 19 em diante, há um pequeno trecho onde a instituição do sacramento fica clara e ele mostra o que vai acontecer com os apóstolos ali em diante. Por isso que ninguém duvidava disso. Nós vamos ver depois quando é que surgiram as primeiras dúvidas disso. Então, eu passo a leitura do pequeno trecho do Evangelho de São João, tratando dessa questão. Chegada, pois, a tarde daquele dia, que era o primeiro da semana, domingo, e estando fechadas as portas da casa onde os discípulos se achavam juntos, com medo dos judeus, que já estavam começando a querer perseguir a igreja, veio Jesus e pôs-se no meio deles, a casa fechada, pôs-se no meio deles, corpo glorioso. Ele não abriu porta, não abriu janela, atravessou a casa, já era nosso Senhor ressuscitado, Pôs-se no meio deles e disse-lhes: a paz seja convosco. Essa frase aqui, ela parece que é só um cumprimento de pacificamente, a paz esteja com vocês, Quando nosso Senhor, antes de instituir o sacramento, ele quer deixar claro para a igreja que esse sacramento que ele vai criar nesse instante terá um dos seus objetivos: dar paz ao homem para viver diante do pecado que um dia ele cometeu. É por isso que ele entra: a paz esteja com vocês, porque agora a paz que vocês precisam ter nascerá do que eu darei a vocês. Imediatamente, depois que ele fala: a paz seja convosco, dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Ou seja, olha, eu estou ressuscitado, passei pela morte, ressuscitei, sou eu mesmo. Mostrando a autoridade de quem pagou pelo preço do pecado. Ao mostrar isso, ele diz novamente: a paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Presta atenção numa coisa. Eles estão dentro de uma casa fechada, com 11 pessoas. Nosso Senhor direciona essa palavra para 11 pessoas. Por que eu estou frisando isso? Ele não deu isso para todo mundo. Então ele vira para esses homens e diz:
assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Tendo dito estas palavras, soprou sobre eles. Como assim? Ele fez isso aqui, ó, sobre os apóstolos. Quem já assistiu a um rito de batismo tradicional sabe que o padre vai fazer isso em quem vai ser batizado. O padre sopra o ar dele sobre a pessoa? Sopra. Como nosso Senhor soprou nesse instante o ar dele sobre aqueles 11 homens. Tendo dito estas palavras, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, vocês, ser-lhes-ão retidos. Ele dava um poder àqueles 11 homens de montarem um tribunal. Ué, como assim? Pois é. A confissão, o sacramento, o momento da confissão, os senhores vão estar diante de um juiz. É um poder de juiz que Nosso Senhor confere àqueles 11 homens ali fechados. A ninguém mais. Por que ele limita tanto esse poder? Porque só Deus pode perdoar pecados. Quando, na sua vida pública, ele vira para os fariseus e saduceus e fala: olha, o que para vocês é mais fácil fazer? Perdoar pecados ou dizer para um paralítico: levanta e anda? É claro que na ideia materialista, ritualista dessas seitas judaicas, era blasfêmia um homem perdoar pecados, porque só Deus perdoava pecados. Mas levantar um paralítico e fazê-lo andar, também só Deus podia fazer, né? E ele então, levanta, ó, seus pecados estão perdoados, levanta e vai para casa. Ele pega o leito e vai embora. Ou seja, ele provava aos judeus que ele tinha poder de perdoar pecados. Logo, ele era Deus. Por isso que ele podia. E nesse momento, em específico, ele transmite esse poder aos homens. Isso é magnífico. Ele chega para aqueles 11 homens e transmite esse poder que era dele. Assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. E os pecados que vocês perdoarem, vão ser perdoados. Os que vocês retiverem não serão perdoados. Esse perdão aqui não tem nada a ver com o perdoar o indivíduo que me fez uma ofensa. Porque quando ele fala do perdão que a gente tem que dar a uma pessoa por uma ofensa que nos foi feita, esse perdão olha, quantas vezes tem que perdoar? 7 vezes? Não, 70 vezes 7. Perdoar sempre. Você tem que estar disposto a perdoar aqueles que cometem pecados e crimes e atrocidades contra nós. Ele não põe restrição nenhuma. Quando ele fala aqui, ele diz, olha, os pecados que vocês não perdoarem, não serão perdoados. Não está falando da mesma coisa. Aqui está deixando claro, eu estou dando um poder a vocês. E ele ainda manda o Espírito Santo sobre os apóstolos, conferindo aos apóstolos esse poder de perdoar pecados. E reparem, não tinha acontecido ainda Pentecostes, hein? Os apóstolos não tinham nem sido crismados ainda. Tá? Então, ele vai conferir um poder daqueles homens perdoarem pecados. Esse poder que nosso Senhor Jesus Cristo confere àqueles 11, já suscita uma pergunta. Ah, professor, então São Tomé não recebeu esse poder. Ele não estava lá. Recebeu sim, recebeu depois.
Ele não deixou ele dar a São Tomé, não. Ele deu o poder a São Tomé também. São Tomé só não estava nesse momento. No próximo momento, São Tomé já vai estar junto. Ele transmite a São Tomé também. Só que a base da autoridade que os apóstolos têm de realizar esse tipo de ação já tinha sido prometida antes. É o que a igreja sempre entendeu e não existe como interpretar isso de outra forma, que é o poder das chaves. O que é o poder das chaves, né? O poder que ele promete dar a São Pedro, quando São Pedro faz a confissão de sua divindade. Quem vós, que dizem vocês sobre mim? Ninguém fala, todo mundo baixa a cabeça, se esconde, porque ninguém sabia. São Pedro fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele fala, Simão, não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. E nesse momento ele fala, eu te darei as chaves do reino do céu. Tu és Pedro agora, né? Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Te darei as chaves do reino dos céus. Senhores, dar as chaves para alguém não tem outro simbolismo que não dar poder sobre a casa. Quem tinha as chaves da cidade nesse tempo era quem comandava a cidade. Até hoje, isso de alguma maneira ainda reverbera, vamos dizer assim. Porque se eu dou as chaves de alguma coisa para alguém, eu estou dando poder sobre o local. E no momento ele dá as chaves para São Pedro, olha que interessante. Ele dá as chaves para São Pedro, mais o poder das chaves. Para os outros apóstolos, ele dá o poder das chaves, mas as chaves são de São Pedro. Já estava marcado São Pedro ali como chefe da igreja. O poder que ele deu a São Pedro e as chaves, a capacidade de governar a casa e estabelecer leis, nós vamos ver o que significa poder de chaves, ele dá a todos os apóstolos, mas a São Pedro ele dá a chave. Nunca nenhum cristão, nenhum padre, nenhum discípulo, nenhum diácono jamais ousou negar uma coisa tão evidente nas Sagradas Escrituras. Eu acho que dos sacramentos é um dos mais evidentes. Eu acho que, assim como o batismo, são um dos mais evidentes sacramentos instituídos por Nosso Senhor. E esse poder que ele dá exclusivamente a esses homens é algo jamais visto na humanidade. Nenhum homem tem poder de perdoar pecados. Agora tem. Só que esse poder de perdoar pecados se dá pelo fato de que o pecado é, de alguma maneira, um crime contra Deus. Então, se eu cometi um crime contra Deus, eu tenho que ser submetido a um tribunal. E onde é o tribunal? No confessionário. Eu vou confessar a minha culpa. Então, a estrutura de um tribunal é uma das partes constitutivas deste sacramento. Então, é algo muito sério. E Nosso Senhor concede isso somente aos apóstolos. E eu digo a vocês, até o século IV, só os bispos podiam perdoar pecados. A partir do século IV é que são criados os chamados padres penitenciários. O que eram os padres penitenciários? O cristianismo cresceu tanto que já não era possível os bispos ouvirem confissão de uma multidão. Então, delegaram esse poder ao padre.
ao presbítero. Então, haviam padres especiais designados para ouvir confissão. Eram chamados padres penitenciários. A partir do século V, isso foi estendido a todos os sacerdotes. Mas olha só, foi estendido, mas era o que o sacerdote recebia depois de plena formação sacerdotal e ainda depois de ter sido submetido a uma avaliação se era capaz de realizar isso. Os senhores acreditam que isso vale até hoje? O seminarista, quando entra no seminário, ele recebe as ordens menores e depois recebe as ordens maiores. A última ordem que ele recebe é a ordem sacerdotal. Nesse momento em que ele é ordenado padre, ele ainda não pode ouvir confissão. Ele precisa fazer uma coisa semelhante, claro, guardando as devidas diferenças, né? O que o médico tem depois da faculdade é a residência, não é? O padre precisa estar plenamente preparado para ouvir confissão. Isso, então, é um poder gigantesco que foi dado aos apóstolos. Os apóstolos transmitiram aos padres e só eles possuem esse poder. Então, lembrando, todos os ataques até o século XVI contra esse sacramento era sempre para dizer, não, o bispo tem esse poder, certamente, mas tal pecado não pode ser perdoado. Quais eram esses pecados em geral? Era apostasia, assassinato e adultério. Os padres, não, esses pecados não podem ser perdoados. E a igreja vai provar que não. Não existe pecado que não pode ser perdoado. Então, tinha que ser feito a coisa, a igreja foi ensinando que, olha, o sacramento tem eficácia sobre isso também. Tá? Mas a negação desse sacramento até o século XVI não tinha aparecido ainda. Tá? Vamos seguir então. Muito bem. Esse ato de julgamento, né, que nós vimos que faz parte desse sacramento, é sempre acompanhado de 3 disposições. Essas disposições da alma de quem vai ser julgado nesse tribunal, né? Ou seja, primeiro tem que haver uma contrição, tá? Depois deve haver uma confissão das culpas. Uma confissão das culpas. E depois uma satisfação. Essas 3 coisas devem estar presentes nesse julgamento. O criminoso, o réu, ele comparece diante do tribunal, contrito, fala o que ele cometeu e tem que satisfazer pela ofensa. Isso está presente. É tão presente isso aqui que as nossas aulas no futuro, nesse sacramento, vão analisar separadamente essas coisas, porque elas são bem mais profundas que a gente pode imaginar, tá? Pois bem, esse poder das chaves, que eu falei para os senhores, tem um simbolismo inegável. É o simbolismo que dá o direito aos apóstolos de legislarem, julgarem, governarem a casa, a igreja. Isso é tão evidente que nunca se duvidou de que tudo na igreja deveria partir daqueles homens ali. E quando nós vemos as primeiras heresias da antiguidade, mesmo no século I, vocês percebam que tudo que era voltado contra a igreja era voltada contra
o poder dos apóstolos. E os apóstolos sempre mostrando que haviam falsos pastores, falsos cristãos. Eles tinham essa capacidade de julgar, de governar, de legislar. Isso tudo contido no poder das chaves. Tá? Então, diante disso, a gente já percebe quão importante é esse sacramento. Ele é um sacramento necessário para a salvação. Por quê? Porque é ele que restitui em nós a graça perdida pelo pecado. Quando nós formos estudar a eficácia desse sacramento na nossa alma, nós vamos ver os pormenores disso. Mas ele serve justamente para isso. A paz que nosso Senhor atribuiu à conferição deste poder é porque não existe maneira mais pacífica de viver o mundo, de viver a vida, sabendo que você foi perdoado. Esse sacramento, ele te dá a certeza que Deus te perdoou. Tirou ele. Vamos supor que esse sacramento não existisse. Qual a certeza que nós temos que Deus nos perdoa? Somente uma contrição perfeita. Quando a gente for estudar a contrição perfeita, a gente vai ver o que é uma contrição perfeita. Mas, em geral, vamos ser sinceros, a gente não se arrepende perfeitamente, né? Até porque a gente volta a cometer os pecados que a gente cometeu. Então, como é que eu tenho certeza que eu fui perdoado? Porque eu escutei do juiz a minha absolvição. Quando eu escuto a forma do sacramento, eu tenho certeza, fui perdoado por Deus Nosso Senhor. E essa é a maneira mais pacífica de se viver. Eu vou seguir a minha vida sabendo que eu fui absolvido das minhas culpas. Falta ainda, muitas vezes, em certos casos, a pena temporal. Mas a pena temporal não tira de você a salvação. Ela só vai te dar um tempo de expiação ou a possibilidade de você expiar aqui mesmo, não depois, mas o pecado que você cometeu está absolutamente perdoado e nós temos a certeza disso por causa dessa autoridade transmitida à igreja. Nesse ponto, a gente percebe que quem não é católico é, no fundo, um desesperado. Porque você não sabe se Deus te perdoa. Como eu sempre falo, né? Nós falamos com Deus todo dia. Ele não vai responder. Por quê? Porque ele instituiu algo aqui na terra para falar por ele. Quando é que a gente ouve a Deus? Quando a gente ouve a igreja. Quando a gente ouve um conselho que o pároco dá diante de algo que normalmente a gente não gosta muito de ouvir. Então, nesse momento, você está ouvindo Deus. Deus está falando por aquele indivíduo. Ele constituiu esses homens para isso. Assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. Ele estava transmitindo àqueles homens o mesmo poder dele. Está claro nas Escrituras. E se nós nos debruçarmos sobre os Atos dos Apóstolos, nós vamos ver todos os apóstolos fazendo isso o tempo inteiro. Tudo estava atrelado a eles. Eles que decidiam, eles que governavam, eles é que iam, eles é que batizavam, eles é que determinavam o que a igreja ia fazer, né? Quem aqui não lembra, por exemplo, do Concílio de Jerusalém? Primeiro concílio da igreja, São Pedro tendente a querer manter ritos judaicos. São Paulo diz, olha, isso aí é lei antiga, isso não precisa mais, na lei nova isso tudo caducou.
São Pedro entende aquilo e decreta que não há mais necessidade de circuncisão, nem de purificação, de nada disso, porque agora o sacramento dado era muito mais sublime que aqueles ritozinhos judaicos de justificação. Tudo isso decidido por esses homens. Eles receberam esse poder. Tá? E isso foi escrito pelos apóstolos justamente para que nós lembrássemos disso, porque vocês sabem, né? Os primeiros cristãos, pelo menos até o ano 50, ano 42, não tinha evangelho, não tinha epístola. Os textos judaicos ainda não estavam completamente condensados e definidos quais eram inspirados e quais não eram. Ou, resumo, não havia Sagrada Escritura ainda pronta. E como é que esses homens viviam sem a Sagrada Escritura? Da igreja. Era a igreja que dava a garantia todas a ele, a autoridade desses 11 homens. Então isso é muito... 12, né? Porque São Pedro escolhe um substituto para Judas Iscariote e dentre os que tinham ouvido Nosso Senhor, ele seleciona 2, José e Matias, tá? Sendo que por sorteio mesmo, no palitinho, vamos dizer assim, recai sobre Matias, né? E ele recebe tudo isso aí, mas de Nosso Senhor? Não, Nosso Senhor já tinha ascendido ao céu. Ele recebe esse poder agora dos apóstolos. Tá? Recebe esse poder dos apóstolos. Então, de fato, já se observa esse poder sendo transmitido depois da ascensão de Nosso Senhor. Pois bem, o texto de algumas traduções da Bíblia, da Sagrada Escritura, eles usam o verbo remitir no lugar de perdoar. É a mesma coisa, tá? Remitir significa tirar o pecado que atravanca a sua alma. Isso é que é o sentido de remitir. Reter é segurar o pecado, não dar o perdão. Mas é a mesma coisa que perdoar. É a mesma coisa que perdoar. Se algumas traduções virem com remitir, não se assustem. É o mesmo que perdoar, tá? Pois bem, quando que se passa a negar o sacramento da penitência? Com a revolta protestante. O que eles fazem? Eles vão dizer, não, Nosso Senhor nunca instituiu isso. Quando é que apagava os pecados, então? No batismo. O protestante defende isso. Que o batismo, quando apaga os pecados, já apaga todos os pecados do indivíduo. Tá, e o pecado que eu cometi depois do batismo, como é que faz? Como a graça para o protestante é algo que não altera profundamente a alma do indivíduo, mas encobre os seus erros e suas maldades, a confissão para eles é uma mera declaração diante de uma autoridade. Uma mera declaração. Então, vocês imaginam, na forma católica é um tribunal, onde o juiz tem poder de te perdoar. Na forma protestante, ele vai ser só alguém que você vai declarar que errou. Olha, eu cometi aquele erro mesmo, tá? Eu fiz isso de errado. Aí a pessoa vai ouvir, tá bom, meu filho, tá bom, vai em paz. Houve perdão? Não. É uma mera declaração. Não houve uma sentença. É por isso que a igreja deixa claro, confissão é um tribunal. Se não for um tribunal, não é o sacramento, tá? Então, quem vai negar isso pela primeira vez é o protestantismo, tá? E aí cada matiz protestante vai dar a sua versão disso. Lutero vai dar uma, João Calvino vai seguir mais ou menos na mesma situação. Henrique VIII
até pretende manter o sacramento na igreja inglesa. Mas quando acontece a transformação mais profunda da igreja inglesa por parte de Elizabeth I, aí a coisa toma roupagem protestante mesmo em relação a esse sacramento. Então veja bem, em 1600, 1500 anos de história da igreja, nunca ninguém negou a existência desse sacramento. Só foi negada no século XVI. Tá? Então você vê, a coisa já é completamente inconsistente até sob a ótica histórica dos padres da igreja e dos grandes teólogos da antiguidade. Todos admitiam a existência desse sacramento pelas evidências que ele apresentava. A penitência, então, como sacramento, por ser um sacramento, ela possui as suas 3 características: sinal sensível, instituição divina e produção da graça. Pois bem, se é um sacramento e possui essas 3 características, possui também matéria e forma. Né? Qual é a matéria do sacramento? E aí os teólogos se dividem, tá? A matéria do sacramento são os pecados confessados após o recebimento do batismo. Ou seja, se eu não for batizado, eu não posso me confessar. Porque quando eu for batizado, meus pecados vão estar completamente apagados. Né? Então, me batizei, tomara que eu nunca mais na minha vida cometa um pecado mortal. Mas se eu cometi, aí você já tem um objeto para o sacramento, é a matéria do sacramento. Então, são os pecados confessados. Alguns teólogos falam que, além disso, você tem essa matéria, que são os pecados, que é chamada matéria remota. E a matéria próxima? A matéria próxima seria a própria confissão dos pecados, o indivíduo fazendo a confissão dos pecados, mas para outros teólogos, a matéria próxima seria isso aqui, ó: contrição, confissão e a satisfação. E aí a briga teológica começa, né? Porque o que é matéria, o que não é matéria. Então a igreja passou a chamar essas 3 coisas aqui de quase matéria. Quase matéria. Não chega a ser matéria, é quase matéria. A matéria mesmo são os pecados confessados e a confissão que você está fazendo naquele momento. Reparem que essa matéria, ela não é palpável como os outros sacramentos, não é? Mas, tendo o pecado, você deve confessar e existe a matéria para o sacramento. E agora vem o maior problema de todos: a forma. Aqui é problema. Por quê? Porque a igreja instituiu uma forma que são as palavras do padre, que devem ser exatas como a igreja ensina. Como seriam essas palavras, né? Eu trouxe o trechinho aqui, claro, né? E escrito exatamente, eu vou ler em latim, mas não precisa ser em latim. Pode ser feito em português também, mas não pode ser feito de forma diferente. Pode ser feito em português, né? Em língua vernácula do mundo inteiro, né? Mas, para que não haja erro, é sempre bom recorrer ao latim, que ele dá a nomenclatura perfeita. Então ego te absolvo a peccatis tuis, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Eu te absolvo os teus pecados. Reparem, eu, o juiz, eu, ego te absolvo peccatis tuis, eu absolvo os teus pecados. Essa fórmula, senhores, não pode ser mudada. Eu te absolvo. Essas 2 palavras são cláusulas pétreas, vamos dizer assim, né? Eu te absolvo. Não quis falar o resto
ou falou o restante de uma forma diferente, valeu. Mas se trocar o eu e o te absolvo, não valeu a confissão. Nenhum pecado foi perdoado. Qualquer fórmula, Jesus te absolve, Deus te perdoa, eu te perdoo, a igreja te absolve, não vale. Confissão foi feita num tribunal que não te deu absolvição. A igreja é muito firme nisso. Ego te absolvo. Eu, pelo poder que a igreja me conferiu, pelo poder que Jesus Cristo deu à igreja e a mim foi conferido, eu te absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá? Então, o centro da forma do sacramento é o te absolvo. Ego te absolvo. Tá? Não pode outra matéria. Outra forma, que for usada, não realizará o sacramento. Isso é muito importante da gente entender, tá? Outra coisa, a fórmula do sacramento, as palavras, elas sempre devem ser pronunciadas com a boca. Ué, mas dá para falar de outra forma que não seja com a boca? Escrever, não pode. Tem que pronunciar. E detalhe, o réu, o que vai confessar, tem que estar no local. A igreja até estudou a possibilidade do padre dar uma absolvição ao indivíduo que esteja a alguns passos dele de distância, porque, afinal de contas, há a presença dele ali. Mas, tudo bem, mas absolver alguém que está em outro lugar, não pode. A pessoa tem que estar presente no tribunal. O réu tem que estar diante do juiz, senão não tem julgamento. Tá? A única exceção que a igreja dá nos tempos modernos, quando há necessidade, é a absolvição por telefone. Em caso de necessidade, não é para fazer por telefone normalmente. O indivíduo pode se confessar pelo telefone, a igreja admite essa possibilidade, mas o ideal é a presença do indivíduo dentro do confessionário. Tá? Então, tem que ser pronunciado, falado, a pessoa tem que estar próxima. Há um caso muito curioso, que é o caso de absolvição em caso de guerra. Vamos supor, há um batalhão lá com uma infantaria lá de 500 soldados. Explode lá alguma coisa, acontece um ataque e os soldados precisam receber absolvição antes de ir para a batalha, porque se eles morrerem, eles morrem em estado de graça, né? Num caso como esse, o padre pode absolver aqueles soldados ali, com um ato de absolvição naqueles soldados, tomando a seguinte ideia: todo mundo está aqui presente, o soldado que está lá dentro da casa, lá na janela, vendo, ele também vai receber a absolvição que eu vou dar. Mas num caso de necessidade extrema. Não pode o padre simplesmente chegar onde há um grupo grande de pessoas e dar uma absolvição para todo mundo. É somente em casos muito específicos, como uma guerra. É coisa grave. Não dá tempo. É humanamente impossível eu ouvir a confissão de 500 soldados. Se eu for enfileirar esses soldados aqui para receber o sacramento, o local vai ser bombardeado, vai morrer todo mundo. Então, vejam, há uma necessidade que se impõe. Então, a igreja permite numa situação como essa. Soldados voltaram da guerra. Não morreram? Aí eles vão confessar. Novamente. Direitinho. Tá? É só uma questão de necessidade. Isso é
realmente algo importante que a gente deve frisar nesse caso. Outra coisa também que invalida o sacramento é uma confissão condicional. Não vale. Por exemplo, eu vou dar uma absolvição, faz de conta que eu sou o padre, faz de conta. Eu vou dar uma absolvição ao Leonardo para quando ele cometeu o pecado. Não, não vale, não vale. Não tem matéria, não existe. Ele não cometeu o pecado ainda, né? Então, esse tipo de coisa jamais pode acontecer. Então, para que haja o sacramento, você tem que ter o objeto, ou seja, você tem que ter a matéria própria do sacramento para que isso se realize, tá? Pois bem, o sacramento, então, da confissão, ele se faz presente na igreja para conferir também aos indivíduos uma graça muito especial. Que graça especial é essa? Quando nós estamos no estado de graça, nós realizamos obras que têm valor de salvação. Vamos supor, eu estou em estado de graça e realizei uma obra piedosa, a oração do Santo Rosário, eu ajudei heroicamente uma pessoa por amor de Jesus Cristo. Tudo isso acumulou para mim méritos de salvação. Estou lá, estou guardando meus méritos comigo. Mas aí eu caí na desgraça de cometer um pecado mortal. Eu perdi a graça e perdi o acesso a esses méritos. Perdi tudo. No momento em que eu me confessar, eu tenho de volta não só o estado de graça, mas todos os méritos que eu consegui em estado de graça. É como se eu recuperasse todo o meu prêmio de novo. Tá? Então, mesmo que eu tenha feito um ato muito bom há anos atrás, na hora em que eu me confessar, os méritos daquela minha ação voltam a valer novamente. Tá? Então, esse sacramento, ele restaura em nós até os tesouros que nós acumulamos na nossa alma no momento em que nós estávamos em estado de graça. Você recupera tudo, tudo. Se enquanto você está em pecado mortal, você perdeu tudo. Mas ao confessar, você recupera tudo para você. Você não perde nada das coisas boas que você fez no passado. Tudo isso é restaurado. Perfeito, meus caros? Agora, esse sacramento, ele contém disposições, né? Contém certas disposições da alma, contrição, confissão, satisfação. Essas 3 condiçõezinhas, elas vão exigir de nós um estudo à parte, para que a gente possa entender o que é contrição, como se faz a confissão, né? E como é a satisfação. Né? Por exemplo, só adiantando um pouquinho a matéria, a satisfação, né? A satisfação é o ato de corrigir o que nós fizemos de errado, que nem sempre é possível. Quando é possível, a gente deve fazer. O indivíduo roubou um dinheiro da empresa, confessou o erro, o pecado, e o padre, olha, o senhor roubou quanto? Ah, roubei R$1 milhão. O senhor tem condições de devolver isso? Não tem, né? É difícil, né? O que você vai fazer? O padre pode, como juiz, substituir a pena. Tá? Mas se você roubou R$200, dá para restituir, não dá? Aí você tem que restituir. Você ofendeu uma pessoa injustamente, dá para consertar? Dá. Depois que eu confessar, eu chegar para a pessoa, olha, fulano, desculpa,
eu fiz isso porque eu me deixei levar por uma raiva, por uma maldade, você me perdoa, eu não queria dizer isso. Você foi lá e corrigiu. Só que acontece, quando o padre passa a penitência, né, que de alguma maneira é a satisfação, o padre, a igreja, que conhece o ser humano como melhor do que ninguém, ele sabe que se ele passar uma coisa muito dura, a pessoa não vai cumprir. A igreja conhece o ser humano, né? Então, a igreja aconselha, no passado não, tá? Na antiguidade, as penitências dos pecadores era um negócio pesado, né? Mas a igreja foi entendendo que não havia necessidade. Então, foi passando penitências um pouco mais possíveis do indivíduo fazer. Olha, reza um terço, aí dá. Ó, visita um santuário, dá. Olha, reza uma Ave Maria pelas almas do purgatório, reza 10 Ave Marias pela conversão dos hereges. Então a igreja foi dando essa satisfação. Só que essa satisfação nem sempre ela atinge a pena do indivíduo. E aí que entra a questão da pena temporal. Para cada crime que a gente comete, o bandido, né, o criminoso, você tem uma pena correspondente. Ainda que o criminoso chegue diante do juiz e fala, senhor juiz, eu cometi isso sim, eu matei aquele indivíduo e roubei e tal, eu estou arrependido. O juiz vai, tá bom, tá certo, mas o senhor vai cumprir a pena. Não é? Para o pecado é a mesma coisa. Tem uma pena. Você vai cumprir o que o padre te mandou, você está perdoado, mas tem uma pena temporal lá. Então é aí que entra a questão das indulgências, tá? Que é justamente a graça que a igreja concede para apagar essa pena e a gente não precisar passar pelo purgatório. Que o purgatório nada mais é do que o pagamento dessa pena temporal, tá? Então, nisso nós vemos o quanto é importante esse sacramento, que é um sacramento que vai nos dar, como eu falei no início da aula, a paz para nós seguirmos a nossa vida. Quem se confessou sabe a paz que isso transmite, né? Então é essa paz que Nosso Senhor dá àqueles homens ali naquele dia. A paz esteja convosco, porque essa paz vai ser dada aos homens também, tá? Ok? Até aqui tudo bem? Então agora, se vocês quiserem fazer as perguntas, por favor. Eu tenho uma. Diga. Então, por exemplo, se a gente não ouviu eu te absolvo, será que é seria uma técnica para ele reter o pecado? Tipo assim, Não, se ele retiver o pecado, ele vai falar. não dá como O padre vai dizer, olha, meu amigo, misericórdia. eu percebi que você não está arrependido de nada. Então, olha só, volta para casa, faz um exame de consciência melhor e volta aqui depois, porque você não se arrependeu, não. Tá? Ele vai te avisar, ele jamais vai te... Isso, o padre sabe que ele tem que fazer isso. Mas assim, é difícil isso acontecer, tá? Não sei que sejam homens que tenham graças especiais, como o Padre Pio, por exemplo, que ele via se o indivíduo estava arrependido ou não estava. Então, há momentos, né? Eu acho que foi com ele que aconteceu isso. Se eu tiver errado, vocês me corrijam. Ele manda certas pessoas saírem da fila, não é? Ó, você, pode sair, pode sair. Porque já sabia que o indivíduo não estava arrependido de nada. Estava ali meio pro forma, entendeu? Mas nem todo padre tem isso, tá? Nenhum padre vai ter isso. O padre vai ouvir você e se você der sinais de que está arrependido, ele vai te dar absolvição. A não ser que seja uma coisa tão notória que ele não vai te negar a absolvição por causa do pecado que está notório ali, que ele sabe muito bem que você não se arrependeu. Aí é diferente, tá? E se eu não ouvir as palavras, eu falo, posso falar? Olha, o ideal é o padre vai balbuciar as palavras, né? Ele tem que falar, Como falar? Ele tem que falar. Nem que seja bem baixinho, né? Eu vou te absolvo, vou pecar tua estúcia. Você tem que ouvir. O ideal é que você confesse com o pároco ou com o padre
da sua paróquia que esteja mais próximo de você, tal. Mas a igreja não exige que você confesse com o padre mais próximo. Se você tiver com vergonha de falar o seu pecado para aquele padre que te vê todo dia, que te conhece, que vê você ali, você pode procurar outro padre, não tem problema. Tá? A jurisdição ela é quase, vamos dizer assim, implícita, né, dos padres, né? Não é uma... para confissão, você pode se confessar com qualquer padre, não precisa ser o padre ali que te conhece, porque, às vezes, por causa da coisa assim, né? Mas vocês sabem que o padre, ele recebe uma graça especial, e eu já ouvi isso de vários sacerdotes, que é a graça de não lembrar quem foi o indivíduo que confessou ou não tal pecado. É como se aquilo fosse apagado da cabeça dele. É uma graça que eles recebem, tá? Muitos padres relatam isso. Eles ouvem, sabem que é você que está falando, mas depois daquilo ali ele já não sabe mais. Né? Então, não precisa ter vergonha, não. Isso aí... E não existe pecado... A gente sempre acha que o nosso pecado é terrível, né? E às vezes é mesmo. Mas sempre tem coisa pior e o padre já ouviu de tudo, né? O padre está acostumado, o juiz já ouviu todo tipo de crime, né? Você não é o primeiro nem vai ser o último, né? Então, é assim. Mais alguma questão? São Paulo. Uhum. Recebeu, sabe de quem? Não, ele recebeu de Santo Ananias. Santo Ananias já era bispo, ordenado provavelmente por São Pedro, sagrado por São Pedro. E ele recebe esses poderes de Santo Ananias. Já era a igreja crescendo o seu colégio episcopal, né? Os seus bispos, né? E depois cresceu tanto que, como eu falei, eles tiveram que passar a delegação para os padres também, porque era muita gente, né? O crescimento do cristianismo foi um negócio, né, gigantesco. Então, São Paulo tinha esse poder. O único dos nomes da Sagrada Escritura que levanta-se a possibilidade dele não ter sido bispo é São Lucas. Né? Ele parece que não era, ele era evangelista, ele foi discípulo de São Paulo, acompanhou São Paulo o máximo que ele pôde. Mas eu não sei se ele chegou a ser bispo. Né? Se alguém souber aí, se de fato ele recebeu a sagração episcopal, eu não sei, mas ó, São Tito, Santo Ananias, aquele outro, São Timóteo, São Marcos. São Marcos não era dos 12, né? Mas era bispo. Ele funda a igreja etíope, a igreja copta, a igreja do Egito é fundada por São Marcos, né? E os apóstolos vão passando aquele poder episcopal para outros homens conforme a igreja vai crescendo. Mas São Barnabé também, São Barnabé era bispo, São Simão, São Tiago Maior, São Tiago Menor, né? Agora haviam os que eram só diáconos, né? Santo Estevão, aquele outro, como é que é o nome? São Vicente, São Lourenço, eles eram só diáconos. Nessa época, a ordem diaconal era dada separadamente. Agora, Tito, Ananias, o outro que você falou, Timóteo, esses todos eram bispos, tá? E, é claro, os apóstolos, todos os 12, eles eram bispos, e São Paulo também vai ser sagrado bispo também da igreja. Tanto que eles vão fundando várias igrejas, né? E sempre sob o comando de São Pedro. São Pedro ia passando, autorizando, fundando as igrejas e ia para outra região para fazer a mesma coisa, né? Até que ele resolve, então, se fixar no centro do mundo. Aonde era o centro do mundo na época? Roma. Tá? Roma era o centro do planeta Terra. Ah, mas tinha o Império Chinês. O Império Chinês estava lá do outro lado das montanhas, sem contato, muito contato com o Ocidente, apenas um contato comercial,
né? Sem muita influência imediata sobre o Ocidente, o Império Romano é que era o centro do mundo. Tudo vinha de Roma ou ia para Roma, né? Então São Pedro lá se estabelece, né? Mas depois de ter passado por Antioquia, depois de ter passado, claro, né, por Jerusalém, ele até volta uma vez para Jerusalém, e é justamente naquele momento em que ele vai ser preso pelos judeus, né? É na segunda volta dele para Jerusalém. Mas ele vai a Antioquia. É em Antioquia que pela primeira vez a igreja vai ser chamada de cristã, né? Porque até então o nome que era dado era a igreja, né? A igreja, a assembleia, né? Aquela reunião de pessoas batizadas sob o governo de São Pedro. Então, no Atos dos Apóstolos, vocês vão perceber que São Pedro estava à frente de tudo. Ele vai delegando poder para os bispos, mas tudo era ele que estava à frente decidindo tudo. Já fica claro ali São Pedro como Papa, tá? Claro que não era chamado de Papa ainda nessa época, mas ele já tinha a função de Papa. O nome não tinha, mas a função ele já tinha, tá? Ok? Mais alguma questão? O senhor poderia comentar, melhor dizendo, sobre a igreja orientar que pelo menos tem que confessar uma vez por ano? Um mandamento da igreja. Sobre o mandamento da igreja, mas também, por outro lado, a devoção das primeiras sextas e dos primeiros sábados, do Sagrado Coração de Jesus e Imaculado Coração de Maria. Respectivamente, para cumprir com a devoção. Sim, sim. Você precisa confessar? Precisa. Tem que estar em estado, porque assim, não é que precisa confessar, tem que estar em estado de graça. Ah, é? Estado de graça. Se você está em estado de graça, não precisa confessar. Não, mas eu pensava que O ato de confessar... tem que confessar 8 dias antes. Sim, você tem razão. Precisa do ato da confissão, até porque existem pecados veniais. Mas veja bem, essas devoções que a igreja aprova durante os séculos, elas são feitas para ajudar o homem a realizar a sua salvação, né? Por que eu estou falando isso? Porque nenhuma devoção a igreja entende que é garantia de salvação para a pessoa. Não sei se você está entendendo o que eu quero dizer. O que salva a sua alma é você morrer em estado de graça. Então, a igreja aprova uma devoção onde você precisa confessar, assistir à missa, realizar um ato de piedade para participar das graças daquela devoção. Então, nesse caso, você precisa confessar sim, entendeu? Então, essas devoções que você está mencionando, do primeiro sábado e das primeiras sextas-feiras, a igreja foi dando e reconhecendo como devoções legítimas e aparições legítimas e revelações particulares que trouxeram para os fiéis certos benefícios, e você deve cumprir como a devoção manda fazer, entendeu? Mas o que eu quero dizer? Você está em estado de graça, não acabou de fazer as primeiras sextas-feiras ou os primeiros 5 sábados do mês. Isso não vai comprometer a sua salvação, entendeu? Não é o que vai te salvar é o estado de graça que você tem. Mas se a devoção manda confessar, você confessa. Até é bom confessar, né? Porque mesmo que a gente não esteja em pecado mortal, tem os pecados veniais. Pecado venial não faz você perder a graça, mas o pecado venial ele te enfraquece. Você continua com a graça, mas um pouco mais fraco. Então é bom confessar também. Mas vamos supor, você vai fazer as primeiras sextas-feiras. Faz 4 dias que você se confessou. Você pode fazer, né, a devoção, porque aquilo ali está dentro ainda de um tempo onde você pode fazer a devoção, entendeu? Mas é claro, você viu que já está 2 meses sem confessar. Aparentemente não cometi nenhum pecado grave. Não, vou confessar. Aí você confessa. Você confessa. Para cumprir a devoção, né? Então, confessa, faz tudo direitinho, porque se Nossa Senhora, de alguma maneira, revelou isso e a igreja acatou, é porque tem que ser feito, né? Certíssimo. E talvez porque a gente não
Ai, você estava no estado de graça. Até para deixar claro, para deixar sem dúvida. Você quer ver só, por exemplo, você ganhar uma indulgência. Você ganhar uma indulgência, você precisa confessar, fazer a obra indulgenciada e rezar nas intenções do Sumo Pontífice. Quais são as intenções do Sumo Pontífice? Não sei. Então basta você rezar o Pai Nosso, Ave Maria, o Credo, Glória ao Pai. Acabou. Você já está rezando nas intenções do Sumo Pontífice, que é converter os hereges, expandir a igreja, educar os ignorantes, tal. Tem um monte de prerrogativas que são as intenções do Sumo Pontífice. Então você faz. Então, se está prescrito na devoção para fazer a confissão, faça. Faça. Porque é sempre bom, né? Ok? Então, meus caros, por hoje é só. Semana que vem, então, a gente continua. Vamos então fazer uma oração para a gente terminar. Nosso auxílio está no nome do Senhor, Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.